Você está pensando em construir a sua própria casa? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou falar sobre os melhores sistemas construtivos para faça você mesmo. Bom, se você quer mesmo, já está decidido a construir sua própria casa, eu tenho certeza que você já pesquisou sistemas construtivos e já tem alguma ideia aí formada sobre qual é o melhor sistema para construir sua própria casa. Se você já tem alguma ideia, coloca aqui nos comentários para mim, mas tem que ser antes de eu começar a falar, senão não vale. No final do vídeo, eu vou contar para vocês que sistema eu usaria para fazer uma casa para mim. Eu ia fazer um top 5 dos sistemas construtivos, mas como depende muito da situação em que cada um se encontra, da região e tal, eu vou falar de 5 sistemas construtivos e a ordem deles não é necessariamente importante. Um dos sistemas construtivos bem bacanas é o Adobe. Tem vídeo aqui no canal falando sobre construção de Adobe. Eu mesma já construí, não uma, mas várias casas de Adobe num projeto que a gente fez lá. Também tem vídeo aqui explicando, vai lá dar uma olhada. E o Adobe o que é? É um tijolo de terra crua. Então, tanto você pode fazer os próprios tijolos, como a gente fez, quando eu construí, a gente mesmo fez os adobes. É bem cansativo, é um trabalho pesado, mas dá para ir fazendo. Se você tiver alguém que ajude, pisa o barro, molda numas formas e deixa ele secar no sol. E a construção da casa é muito parecida com uma construção em alvenaria, tá? Você vai ter a estrutura de concreto armado e os tijolos vão servir ali para vedação. Tem gente que usa os tijolos como uma estrutura autoportante, não faz pilar, mas eu acho que aí já não é muito legal porque ele trinca e não é o mais recomendado. Eu sugiro, se você for usar esse sistema, que você faça estrutura de concreto ou de madeira, tá? Dá para fazer com tanto tora roliça quanto pilares de seção quadrada, fica bem bonito. Então esse é um sistema legal. Qual é a vantagem desse sistema? Para mim, das melhores vantagens. Se você mesmo conseguir fazer os tijolos, vai ficar muito barato, né? Porque você vai gastar ali só terra e se você tiver a terra no próprio terreno, vamos supor que você tem um aclive ou um declive e você cortou aqui para fazer um platô. A terra que sair daqui, se ela for uma terra adequada para isso, você já pode fazer os seus tijolos com aquela própria terra e aproveitar o que tem ali. Esse é o melhor dos mundos, tá? Quando que não é bom fazer adobe? Se você não tiver terra disponível e você tiver que comprar terra. Quando a gente fez lá em Goiás, que a gente fez as casas lá, a gente comprou terra, mas tinha terra muito perto, então era muito barato trazer alguns caminhões aí dessa terra. E um caminhão rendia muitos tijolos, então pra gente compensou. Outra vantagem desse sistema é que se você for construindo e dando acabamento na massa de assentamento, você pode só depois pintar com uma tinta de terra e a parede fica linda, tanto por dentro quanto por fora, fica muito bonito. Você só vai rebocar aonde você tiver que colocar revestimento cerâmico, tipo no banheiro e tal, aí você faz um reboco para assentar a cerâmica. Agora, por fora, nas paredes da sala, pode deixar o adobe aparente, o adobe ele é largo, né? Então você tem uma parede grossa. Conforto térmico excelente, porque qualquer construção de terra dá um conforto térmico muito bom. E aí, no que você subiu as paredes, tem como você já vir passando elétrica e hidráulica já junto, subindo as paredes. Então, terminou as paredes, a casa tá praticamente prontas. Então isso vale muito a pena. O próximo sistema construtivo é o tijolo ecológico. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre ele, os vídeos são bem polêmicos porque quando eu construí com tijolo ecológico a gente não se deu muito bem, mas é um sistema construtivo que vem ganhando muita representatividade. Muitas pessoas têm falado dele, muitas pessoas estão construindo com tijolo ecológico e construções bem sucedidas. Então eu tô trazendo aqui sim como um sistema construtivo potencial por 2 motivos. Similar ao adobe, você já vai construindo e ele já é a parede acabada, você não precisa rebocar nem por fora nem por dentro, você vai ter uma parede de tijolinho aparente, que é lindo, e você pode, por dentro, se você não gostar daquela cor de terra, você pode pintar também com tinta de terra, você pode rebocar alguma parede para dar um destaque ou fazer alguma coisa diferente, e a estrutura, ela pode ser distribuída dentro da parede, você não precisa ter pilares de concreto. O tijolo é furado, ele tem 2 furos assim em cada tijolo, e a cada X espaçamento você enche de concreto um desses furos com um vergalhão. Então você já constrói a estrutura na própria parede. Você tem tijolinhos que são canaleta, então a cada tantas fiadas você vai fazer uma cinta de canaleta e encher de concreto e a estrutura já está ali amarrada. Tem situações que as pessoas usam sim pilar de concreto e usa esse tijolo só como vedação. Aí é cada caso que tem que ser analisado, mas dá para fazer a estrutura totalmente embutida no tijolo
E aí você economiza com madeiramento, para forma e tal, é bem legal. O milheiro do tijolo, ele não é barato, mas se você contar que você não vai ter reboco, que você não tem madeiramento e tal, no final compensa muito. Agora uma dica aqui super importante. Alguns fabricantes vendem a ideia que você pode só encaixar que nem Lego e não precisa nem de massa de assentamento. Não faça isso, porque a gente fez e quando passa ali de 1 metro de altura a parede, ela começa a entortar e ondular e você não dá mais prumo e nem alinhamento nessa parede. Então você precisa da massa de assentamento para ter ali uma folga para nivelar e aprumar a parede, tá? Talvez seja por isso que a gente teve uma impressão muito ruim. No começo a gente achou que era festa, legal, vamos fazer Lego, chega aí, mulher, criança, todo mundo para fazer a casa, e aí no fim começou a virar um negócio tudo torto, a gente teve que desmanchar e fazer com massa, aí ficou mais legal, mas a gente já tava meio com ranço do negócio. Então, tô trazendo porque eu tô vendo que tem muitos avanços nessa área, tá? O próximo sistema eu vou falar só depois que você se inscrever no canal e clicar no joinha, porque se esse vídeo tá sendo bacana pra você, pode ser legal pra muita gente que você conhece. Então compartilha, faz aquela ajuda toda pro YouTube gostar da gente e divulgar pra mais gente, tá bom? Selecionei um sistema construtivo em EPS, que eu acho que também é uma boa para DIY ou faça você mesmo. E o sistema é ICF, não é o painel monolítico, tá? Então a gente tem dois sistemas basicamente em EPS e eu vou dizer rapidamente a diferença entre um e outro. Painel monolítico é aquele que você coloca um painel de EPS, de isopor, em pé e ele tem tela dos dois lados e daí você reboca aqui e você faz uma parede. Esse não é o sistema que eu recomendo para faça você mesmo, porque você tem reboco na casa inteirinha por dentro e por fora. O reboco faz parte da estrutura da casa e se você não é pedreiro, as chances do seu reboco não ficar bom são muito grandes. Eu sei fazer reboco, acredite ou não, e mesmo assim o meu reboco não fica lá essas coisas, eu não faria uma casa para mim, eu mesma, nesse sistema construtivo, tá? Agora, já o outro sistema em EPS, que é o ICF, é uma forma de isopor de EPS e você enche de concreto por dentro. Então essas formas são os blocos gigantes de EPS que você vai encaixando um em cima do outro e ele fica vazado no meio para você encher de concreto. Então alguém caprichoso consegue sim montar essas formas, travar, escorar, aprumar direitinho para encher de concreto. E aí nesse EPS, porque aí fica o concreto por dentro e o EPS por fora, diferente do outro sistema que era o contrário. Nesse EPS que fica por fora do concreto, você consegue rasgar, passar as instalações elétrica, hidráulica, é bem fácil de fazer isso. E aí, por dentro você vem direto com gesso e por fora você faz o base coat, que é aquela argamassa que você vai pôr uma tela de fibra de vidro dentro dessa argamassa e assim, com alguma instrução você consegue fazer tranquilamente. Você tem vídeo no canal de euzinha fazendo um base coat lá na casa de Joanópolis. Então você vai passar com rolo esse base coat, vai posicionar a tela de fibra de vidro e vai vir com a desempenadeira embrulhando essa manta dentro ali da argamassa. Com uma técnica e pouca habilidade que você consegue, mesmo na obra, você consegue fazer. Agora eu vou falar dos últimos dois sistemas construtivos que eu vou falar junto, porque eles são parecidos, mas não são, que é steel e wood frame. Para esses dois sistemas, tanto um quanto o outro, se você quiser construir a sua própria casa, eu sugiro que você faça um curso presencial de mão na massa, tá? Você tem que saber o que você está fazendo, tanto com o wood quanto com o steel frame. E assim, eu já vi muita gente comentando, me perguntando assim, eu assisti vários vídeos, eu já sei como é que faz, mas por exemplo, eu tô pensando em fazer minha casa de wood frame, só que ao invés de usar prego, eu quero usar parafuso. Gente, não é assim. Existe um jeito certo de fazer e tem muito detalhe e tem que ser desse jeito, não dá para inventar moda e nem para querer melhorar. Qualquer melhoria no sistema vai ser uma pioria, não vai ser uma melhoria. Então o stud ele vem aqui e ele tem 2 pregos desse lado e um do outro e pregados nesse ângulo e é assim que tem que ser. Não pode pôr mais prego, não pode pôr menos prego, não pode pôr reto, não pode bater assim, não. É assim, 2 assim e um assim. E não adianta inventar moda. Esse sistema, ele já é muito utilizado nos Estados Unidos e lá a gente tem normas. Agora no Brasil a gente tem norma também para o wood frame. Então, vamos parar com essa história de não conhecer o negócio o suficiente e já querer melhorar.
Não. Se você trabalhar com 10 anos com wood frame, depois você fala assim, não, acho que isso daqui ficaria melhor, pode ser. Mas assim, nunca fiz e já quero melhorar? Não, não faça isso, tá? Agora vamos falar do steel frame. Se você for fazer uma casa em steel frame, você vai precisar de um projeto estrutural, porque aqueles montantes, aqueles perfis de aço que tem na sua casa, eles compõem a estrutura da casa, tá? Então você vai precisar de um projeto e aí eu sugiro que você faça um steel frame engenheirado, que é aquele que vai vir um caderno de montagem e as peças todas cortadas, numeradas, tudo belezinha, porque aí você vai pegar e vai montar. Ainda assim, você vai precisar sim fazer um curso, tá? Gente, nunca subestime nenhum sistema construtivo. Não olha vídeo na internet, ah não, isso é muito fácil, eu vou fazer. Eu acho que você consegue, mas não acha que é muito fácil, tá? Você vai se deparar com situações que você vai falar assim, e agora? O que eu vou fazer aqui? Isso vai acontecer e você vai buscar ajuda e você vai conseguir superar isso. Ok, normal, mas não subestime nenhum sistema construtivo. Então agora, conforme prometido, eu vou dizer qual sistema eu usaria para fazer uma casa para mim. E aqui eu vou colocar 2 cenários, tá? Eu vou colocar esses 2 cenários e dar explicações para vocês verem que não existe uma coisa pré-estabelecida, uma coisa engessada de dizer, não, se eu for fazer uma coisa para mim, eu vou fazer nesse sistema construtivo. Não, a gente tem que tomar muito cuidado e levar em consideração todo o contexto. Vou colocar aqui o primeiro cenário. Eu tenho um terreno em aclive ou declive e é uma casa de campo, tá? É uma casa, sei lá, ou num condomínio de veraneio. Aí sim, eu faria uma pequena terraplenagem para fazer o platô e com a terra que sobrasse faria adobes e aí eu faria a casa com estrutura de madeira, não roliça. Eu faria com pilares de pinos, seção quadrada e usaria os adobes como vedação, tá? Fica lindo essa casa de madeira quadrada, seção quadrada, com adobe. Conforto térmico excelente, tudo bom. Por que eu falei uma casa de campo, uma casa num condomínio de veraneio? Porque se eu estiver falando de um condomínio urbano, na cidade, e todas as casas são daquele tipo moderno, sabe? Aquelas casas bem quadradas, bem contemporâneas, aí eu vou lá e faço uma casa desse tipo, mais rústica. Isso pode desvalorizar muito a minha casa. Então a gente tem sim que analisar o contexto, ver que tipo de construção que tem em volta, porque não dá para destoar muito, né? Não dá pra falar, não, mas eu sou autêntico, eu vou fazer a minha casa do jeito que eu quiser. Tudo bem, mas você vai ter que lidar com isso num futuro, quando você quiser vender, se você quiser vender, e ela valer menos do que as outras. Então, mas eu não gosto de casa quadrada. Então não compre um terreno onde todas as construções são assim. Procure um outro terreno que tem mais a ver com você e com o seu objetivo, tá? Segundo cenário, eu tenho um terreno plano, aí sim eu faria um radier e faria uma casa de wood frame. Eu gosto muito de trabalhar com a madeira, eu acho sensacional. Até hoje isso me encanta, você vê uma pilha de madeira, descarrega do caminhão várias pilhas de madeira e daqui a pouco aquilo ali virou uma casa. Eu acho isso sensacional, é um trabalho que eu gosto de fazer e eu acho que, claro, tem algumas etapas de uma obra de wood frame que são pesadas, mas a maioria não é, dá pra eu fazer. Então eu faria uma casa de wood frame com uma fundação em radier. Agora, mais do que querer que vocês copiem o sistema que eu tô falando que eu usaria para mim, eu quero que vocês pensem nesses cenários que eu falei, porque pode ser que o cenário para você seja muito diferente, muito específico, e aí você vai pensar, sabe, o mais legal não é a gente dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, é você dar ferramentas para ela pensar para a situação dela e avaliar o que seria melhor para ela fazer naquela situação. Então, me conta aqui nos comentários, primeiro, se você quer fazer uma casa para você, não, eu tô decidido, eu vou construir uma casa, e se você sabe as questões que você tem que analisar e avaliar para fazer essa casa para você. E se tiver qualquer outra dúvida, coloca aqui também, vamos bater um papo, vocês sabem que eu gosto de uma conversa, né? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!